pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andara de Ciências e Biologia e a gente está começando uma série de vídeos agora aqui na TV Múltiplos. Bem, eu vou começar falando sobre um tema que está muito famoso, né? Que imagino que muita gente deve estar curiosa para saber um pouco melhor sobre isso. Essa aula a gente vai começar falando sobre o famoso coronavírus. Bem, por que falar de coronavírus? Porque nada melhor do que uma aula de ciências e biologia onde a gente possa entender cada vez melhor o que está acontecendo com o mundo, né? Então, o que acontece? O coronavírus, né? Ele é uma família, é um grupo de vírus chamado coronavirida e dentro dele a gente tem vários tipos de vírus diferentes. Um desses vírus, né, se chama 2019 nCoV, que é o famoso coronavírus que a gente está ouvindo falar todo dia, que vai causar aí toda essa confusão que a gente está vendo no mundo, né? É um tipo de vírus que vai acometer o sistema respiratório dos seres humanos e aí a gente vai ter sintomas como febre, tosse seca, né, e mal-estar. O que acontece com essa família? A família coronavírida, né, ela foi descoberta em 1960 e a partir daí a gente teve várias doenças causadas por vários tipos de vírus. Então, por exemplo, dentro desse grupo a gente vai ter a doença causada pelo vírus que causa o SARS, né, que é a Síndrome Aguda Respiratória Humana, e a gente também tem a doença chamada a MERS, né, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que causou algumas epidemias nos anos de 2003 e 2012. À medida que esse vírus ele vai evoluindo, né, então ele vai causando outros tipos de transtornos, ele vai causando outros tipos de sintoma e hoje a gente tem, no caso, o 2019 nCoV, que é o famoso coronavírus. E o que acontece? Esse vírus, né, ele foi descoberto no ano passado, lá na China, em Wuhan, e mais especificamente no dia 31 de dezembro do ano passado, que eu imagino que foi quando vocês começaram, inclusive, a ouvir um pouco sobre isso e ficava, mas será que isso vai chegar no Brasil? Eu acho que não chega no Brasil não, mas infelizmente desde fevereiro a gente já tem esse vírus no Brasil e inclusive hoje ele já está sendo transmitido de pessoa a pessoa, a gente não necessariamente está contraindo esse vírus só por pessoas que vieram da Europa ou que vieram da China. A transmissão ela é feita pessoa a pessoa, né? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, essas gotículas que elas ficam no ar, elas são ricas nesse tipo de vírus e a gente acaba contraindo. Por isso, a importância, né, de isolamento, que a mídia está falando muito sobre isso, se isolar para evitar que uma pessoa entre em contato com outro, porque eu às vezes não sei que eu tenho esse vírus, ele demora mais ou menos 10 dias até manifestar algum tipo de sintoma, então eu posso estar entrando em contato com várias pessoas, transmitindo esse vírus e sem saber, por isso a importância aí do isolamento social. Esse vírus, né, dando uma olhada rapidinho, vou explicar por que ele se chama coronavírus, né? Como eu já expliquei em algumas aulas minhas, a gente tem no vírus um material genético, que pode ser o RNA ou o DNA. No caso do 2019 nCoV, a gente vai ter um material genético que é o RNA, e isso facilita, né, as mutações genéticas, o que é ruim pra gente. Quanto mais o vírus muta, mais difícil fica para criar um tratamento e uma vacina também. E ele vai ter uma membrana, né, lipídica com algumas glicoproteínas associadas a essa membrana, né, que vai conferir esse aspecto de coroa do vírus. Então, coronavírus, o que eles fazem? Chamaram de coronavírus por causa do aspecto mesmo daquele tipo de vírus. Aqui a gente tem ele bem aumentado, né, um vírus muito pequenininho que só dá para ver em microscópio, mas a gente consegue ver perfeitamente essas estruturas do vírus. A gente tem os sintomas: a tosse seca, a febre também, né, logo no início dos sintomas, e também mal-estar e falta de ar. Em casos mais graves, o que acontece é a pneumonia. Inclusive, esse vírus foi descoberto por causa da pneumonia. Várias pessoas estavam chegando com pneumonia na China e aí os médicos começaram a se perguntar: nossa,
por que tanta gente está chegando ao mesmo tempo com os mesmos sintomas? E eles investigaram e descobriram esse vírus novo. A gente tem um grupo de risco, né, que são as pessoas a partir de 60 anos e aquelas que têm doenças crônicas, porque acaba tendo imunidade mais baixa. Por causa disso, eles estão nesse grupo, porque a possibilidade dessas pessoas serem levadas a óbito é muito maior, o que não significa que pessoas jovens correm risco também. Então a gente não pode achar que a gente está imune a esse tipo de doença. E aí, professora, mas o que eu tenho que fazer então para evitar esse coronavírus, uma vez que ele é tão contagioso? Gente, é simples. Se a membrana do coronavírus ela é feita de gordura, de lipídio, o que dissolve gordura? Detergente. Lavar a mão, você lavar a mão muito bem, esfregar bastante em cima, embaixo, entre os dedos, meninas, embaixo das unhas também, tá? É a melhor medida preventiva que a gente tem. O álcool em gel também é ótimo, mas ele não é o melhor. Então, tá na rua, não consegue lavar a mão? Passa álcool em gel que consegue destruir a membrana do vírus também. Evitar tossir, espirrar, né? Sempre tapando para não disseminar pelo ar essas gotículas com vírus, tá bom? São as melhores medidas que a gente tem e hoje aqui eu indico que é a mesma que o mundo inteiro indica, que é o isolamento social e infelizmente a gente está passando por esse período. Uma notícia muito boa que a gente tem é que aqui no Brasil, na USP, no Instituto Tropical de Doenças, a gente conseguiu descobrir o RNA inteiro do coronavírus. E o porquê que é tão importante isso? Porque a partir de agora a gente começa a entender a história genética desse vírus. A gente consegue comparar e saber da onde ele veio e disponibilizar isso para o mundo inteiro, facilitar os estudos no mundo inteiro. E quem descobriu foram duas mulheres que se chamam Jaqueline de Jesus e Esther Sabino. Elas fizeram esse experimento importante, agora estão reconhecidas no mundo todo, né, por causa disso, e aí veio a facilitar, inclusive facilitar o estudo da descoberta da vacina. Porque existe vacina para ele? Não. Ainda a gente não tem vacina para esse tipo de vírus. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus e hoje os estudos em ciência, né, eles estão pautados em descobrir justamente um tratamento específico e também a vacina para esse tipo de doença. E aí, por que é tão importante criar uma vacina? Por que está todo mundo pressionando os pesquisadores a criar uma vacina? O nosso corpo, ele tem células de defesa, como se fossem policiais, que estão ali de olho o tempo todo para saber se tem alguma coisa errada, né? Essas células são chamadas de glóbulos brancos. Opa, chegou alguma coisa diferente. O glóbulo branco vai e ele consegue dar conta de destruir aquilo ali e a gente não fica doente. Os glóbulos brancos liberam substância chamada anticorpos. Esse anticorpo, ele reconhece esse corpo estranho e consegue destruir ele. Mas nem sempre o nosso corpo dá conta, né, de destruir sozinho. E o que você acha melhor? Você tomar alguma coisa que já vai te dar uma proteção no futuro? Ou você esperar para ficar doente para aí o seu corpo começar a lutar contra aquilo? Não. É muito melhor a gente já se preparar para isso. Então a vacina, ela é uma forma de proteção. Aquele líquido que é colocado lá dentro do seu músculo, ele tem pedacinhos de vírus ou bactérias quase mortos ou até mesmo mortos, tá? Que vão ser reconhecidos pelos seus glóbulos brancos. O glóbulo branco vai falar assim: olha, tem um vírus entrando aí. O que ele vai fazer? Produzir anticorpo para matar aquele vírus. Só que ele não está vivo, né? Tem só um pedacinho dele, não é suficiente para causar uma doença. Então eu produzo um anticorpo, porque lá anos depois, se eu entrar em contato de novo com essa doença, eu já tenho aquele anticorpo na memória do meu corpo. Então o que acontece é que ele acaba produzindo muito mais rápido e a gente tem uma prevenção muito mais efetiva contra aquela doença. E é tão importante, aqui no Brasil, desde 1990, a gente não tem casos de paralisia infantil por causa da campanha de vacinação que a gente fez aqui. É uma das melhores que tem no mundo. Hoje essa doença já é considerada erradicada. Se eu tiro essa vacinação contra a paralisia infantil, eu posso correr o risco de voltar essa doença, porque as pessoas viajam para outros países. Por isso a importância de sempre manter o cartão de vacinação em dia. Para fechar, né? Lembrando que
a vacina é um dos meios de prevenção mais importantes que a gente tem. Algumas doenças, como eu disse, a paralisia infantil, a gente já não mais tem caso no Brasil. Imagina conseguir descobrir uma vacina contra o coronavírus e a gente não tem mais nenhum caso, né, dessa doença. Pode ser para o futuro? Para o futuro, mas não custa nada a gente pensar positivo. Então, mantenha o seu cartão de vacinação em dia, olha aí na sua casa para ver se está tudo bonitinho, para você não correr risco, nem de contrair e nem de passar doença. E, fechando essa aula, eu quero deixar um recado muito importante para a vacina. Não existe nenhum estudo científico que comprove que vacina causa algum tipo de doença. Então não tenha medo de se vacinar. Vacinação é um ato de amor a si mesmo e também ao próximo.